Oi, gente, como eu tinha falado no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre a minha expansão da consciência. Ando meio subida porque eu tava de mudança e é relaxo mesmo. Quando eu tive o meu chamado pro despertar, eu tinha 13 anos. Quer dizer, o meu primeiro despertar, porque durante o despertar da consciência tem vários despertar pra várias coisas. Então, hoje eu tenho 22, então são 9 anos aí nessa vida de meu Deus. Quando eu comecei a despertar, eu comecei de uma maneira bem besta. Assistindo Diário de Vampiro, não dão risada. Por quê? Ai, Ana, mas como que você começou a fazer esse despertar da consciência em Diário de Vampiro? Coisa assim. Na adolescência, todo mundo fica tipo, ai meu Deus, Diário de Vampiro. Ficava pensando assim, será que não existe algo sobrenatural? Comecei a fazer esse questionamento, né? Não igual na série, né? Porque também, né, é muita viagem. Aí eu fiquei com essa curiosidade de saber se existia algo sobrenatural. Tipo assim, eu sabia que eu já tinha ouvido algumas coisas, mas eu nunca tinha parado pra ir atrás, pra buscar. Mas eu tinha essa curiosidade. É mentira, eu queria mesmo ter um demo na minha vida. Passou, tipo, na época eu tava assistindo Diário de Vampiro e a minha prima também. A minha prima é a Ana Paula. Se estiver assistindo, deixa o like ainda. Aí, nós começou a conversar sobre, né? Tipo assim, será que não existe e tal? Daí ela começou também a ficar curiosa. Aí a gente começou a entrar em grupo de Face, sabe? Aqueles grupos malucos, que tem um monte de gente louca. Aí né, colocava assim, grupo vampírico. Aí né, começava. Tinha um monte, assim. E incrível que pareça, tem um monte de grupo assim. E eu fui entrando, e eu e ela também foi entrando um monte de grupo. E nós mandava convite pros malucos lá que, tipo, publicavam no grupo. Aí até que nós encontrou um cara que ele se apresentava como. Tipo, ele não se apresentava o nome dele verdadeiro, era anonimato. O anonimato dele era John Blake. Aí eu e ela, tipo assim, nós mandou o convite pra ele e ele deu atenção pra gente. Aí a gente começou a conversar com ele e tal. Aí ele começou a falar que ele saía do corpo mesmo acordado, tipo, eu tô aqui, me desdobei. Tipo, ele conseguia sair do corpo acordado. Diz ele, né? E ele falava assim que ele conseguia ter 100% de lucidez na viagem astral. Era uma coisa loucura. E ele era um vampiro. Detalhe, vampiro. Aí nós, tipo, nós ria aquilo e caí na risada, rachava o bico da risada. Aí meio que ele pegou eu e a Ana Paula como ele dizia, os pupilos. Ele começava a passar as coisas pra gente. Ele passou até uma bíblia vampírica, a gente leu aquilo e, tipo assim, nós lia como se fosse uma história, não acreditava. E nem devia acreditar. Aí ele começou a passar técnicas de viagem astral, ele passou muitas coisas pra gente. Tipo, a gente às vezes lia, só que lia, tipo, e passava por naquele filtro, sabe? Pode ser que existe, pode ser que não, né? Aí, a técnica de viagem astral eu comecei a tentar fazer. Aí eu vi que começou a acontecer umas coisas malucas, assim, sabe? Eu comecei a ver, realmente existe. Mas enfim, eu sei que era o besta, mas quem nunca passou por essa fase de ficar procurando essas coisas? Nisso também ele passou sobre os Psyvamp, passou um monte de coisa pra gente. Só que assim, eu li as coisas que ele falava, mas eu passava pelo meu filtro. Tipo, eu uso a razão, sabe? Pode ser que existe, pode ser que não. Aí eu ficava meio assim, né? E até hoje eu sou assim. Tudo que eu leio eu não acredito 100%. E nem você deve acreditar nas coisas que você lê 100%. Porque assim, nesse mundo espiritualista, e tem muita gente que viaja na batatinha. Então você tem que ter como posso falar? Passar por um filtro. Tipo, usa sempre a sua intuição. A sua intuição sempre vai saber se é verdade ou não. E hoje eu faço isso e naquela época eu fazia, mas sem saber. E daí ele passou sobre essas coisas, e daí meio que eu fui deixando ele de lado. Eu comecei a procurar meu próprio caminho. Aí esse fato de eu estar questionando tudo já era um dos sintomas que eu tava despertando. Aí assim, todas as coisas que eu li, eu comecei a perceber que fazia sentido. Tipo a viagem astral, que eu comecei a fazer técnica e ver que tava tendo resultado. Muita coisa assim que eu lia que eu comecei a perceber que tinha um certo fundamento, que existia algo ali. Aí eu comecei a ter aquela sede de sabedoria, sede de procurar a verdade. Como todas as pessoas que começam a despertar têm essa coisa de querer saber tudo, tudo de uma vez. É uma loucura, né?
Hoje eu vejo algumas pessoas começando a despertar da consciência e é uma sede loucura, quer saber tudo de uma vez. Só que assim, você tem que ir com calma, porque assim, as coisas só vão acontecer se você estiver preparado. Exemplo, eu quero fazer uma viagem astral. Só que eu fiz várias técnicas e não consegui sair 100% consciente. É porque durante o seu dia a dia você não tá cuidando das suas emoções. Para fazer uma viagem astral 100% com lucidez, você tem que estar cuidando das suas emoções mentalmente. E aí, tipo assim, os seus mentores, os seus guias espirituais, eles ficam ali, tipo, te guiando. Você não enxerga, não vê, mas ele tá ali. Ele sabe o que é para você ler agora, o que não é. Tipo assim, a sua intuição, o seu eu superior. Então, às vezes você tá tentando uma coisa que não é pra agora no momento, entendeu? Você não tá preparado. Então, você sempre tem que usar sua intuição. Eu tô tentando fazer viagem astral, mas não tá dando certo. Então, para ali, não é pra agora. Eu vou começar a ler sobre como cuidar das minhas emoções, fazer meditação primeiro. Então, tipo assim, vá com calma, não tenta querer, eu despertei, eu quero saber de tudo, eu quero aprender a fazer magia, eu quero fazer viagem astral, eu quero dar paz pra pessoa, eu quero fazer várias coisas, eu quero saber tal, tal, tal. Tipo assim, senão você vai ficar sufocado e vai parar ali. Vai ficar parado. Então vá com calma. Mas voltando lá no John Blake. Tipo, talvez ele era um maluco, doidão. Mas quem sou eu pra falar que talvez que ele tava falando era verdade. Entre o céu e a terra existe muita coisa. Mas enfim. Só sei que assim, hoje eu vejo que o fato de ter apresentado, tipo, ter assistido o Diário de Vampiro, ter tido essa curiosidade, ter esse cara, John Blake, ter entrado na minha vida, eles me ajudaram, tipo, o universo, na verdade, ele meio que empurrou essas coisas pra mim ter um despertar da consciência. Se eu não tivesse usado a série, puxado essa curiosidade, eu não ia atrás. Porque eu ia ter medo. E naquela época eu tinha muito medo dessas coisas. E meio que meu medo sumiu e eu queria saber se existia ou não. Então eu fui atrás. E eu acabei tendo a minha resposta. Tipo, vampiro igual de série não existe, não tem como existir, eu já sabia. Mas tem aquelas pessoas no nosso dia a dia que ela suga a energia da gente, ela é um psivamp e nem sabe. Tipo, pessoas negativas, pessoas que sempre tá reclamando. É um psivamp. E é uma coisa simples e tem. E enfim, isso, tipo, meio que essas coisas abriu um universo pra mim de muitas coisas que eu aprendi. Então, foi um jeito deles puxar, o universo puxar eu dessa forma, assistindo Jorge Vampiro. É besta, mas foi desse jeito. Mas enfim. Aí eu comecei a me despertar, comecei a ter curiosidade das coisas. Mas aí eu queria dividir meus conhecimentos. Só que assim, a minha família não acreditava nessas coisas, era extremamente católica. Não estou falando mal do catolicismo, acho legal todo tipo de religião. Praticando amor ao próximo, tudo é mil maravilhas. Mas eles não acreditavam. Tipo, eu começava a falar e ficava olhando com a cara de snob. Ou para outras pessoas também ficavam olhando com aquela cara, tipo assim, não tem nada a ver com o que você tá falando. Ou ficava tipo assim, que menina demonhada, não tá com o demônio. Eu comecei a ter essa sede de trocar ideia com as pessoas, mas ninguém tinha ideia de conversar comigo. Eu comecei a estudar, daí passou um tempo, fui chamado por uma ordem. E lá eles conseguiam ver pelos oráculos se a pessoa tinha alguma linhagem de bruxo, tipo, e fazer um paranauê lá e conseguia ver se você tinha alguma linhagem de bruxo. Aí o padroeiro dele era Enoch, mas enfim, aprendi muitas coisas com eles, mas eu vi que não era pra mim, eu não queria ter, tipo, um compromisso com algo, entendeu? Eu queria ter meu próprio caminho. Então, lá, tipo, eu aprendi muita coisa e eu aprendi também a fazer magia com a mente. Pra quem sabe fazer magia, sabe que o essencial é você saber fazer uma magia com a mente. A mente é tudo. Aprendi muito sobre meditação. Tipo, tudo que eu sei sobre meditação, a maioria das coisas foi com eles. Mas aí eu vi que não era pra mim e acabei caindo fora. Mas antes de eu ter entrado na ordem, como eu tinha falado, eu tinha vontade de
de trocar ideia com as pessoas, mas não tinha ninguém. Aí aconteceu uma coisa muito estranha. Do nada, o meu avô começou também a ter essa sede de sabedoria, de querer saber essas coisas. Aí eu comecei a trocar ideia com ele e tal. Ele teve um sonho e tal. Depois daquele sonho, ele mudou. Pra quem é da cidade, conhece, tipo, algumas pessoas conhecem meu avô pela radiestesia junto com a espiritualidade. Pra quem não sabe o que é radiestesia, ele regula a energia com o pêndulo. E tira também qualquer coisa que tiver do seu lado, energia negativa, é obsessor, ele encaminha com o pêndulo. Mas enfim, aí a minha mãe, que na época achava que eu era uma maluquinha, né, das ideias, ela era um médium, tipo, era um médium que não aceitava sua mediunidade. Aí ela começou também a aceitar a mediunidade dela. Hoje ela já faz consulta, dá passe e tudo mais. Tipo, aceitou a mediunidade dela e hoje ela tá nesse ramo pra ajudar o próximo. O que mudou da minha vida depois, quando eu tinha 13 anos, pra agora? Tipo, eu tenho muita clareza sobre as coisas. Tipo, eu vejo como realmente elas são. Desenvolvi muito a minha sensibilidade por energia. Na época eu era sensitiva e não sabia. Hoje, tipo assim, eu sei que eu sou sensitiva. E, tipo, em relação às energias, quanto mais eu estudo, mais eu devagar eu vou evoluindo, eu vou percebendo como minha mediunidade tá aumentando. Tipo, eu não sou o médium pro karma, eu tô desenvolvendo aos poucos. Mas ainda eu sou um jacu, ainda eu tenho que aprender muita coisa. Outra coisa que mudou quando eu despertei assim, tipo, eu tenho uma vontade enorme de ajudar as pessoas. Tipo assim, querer que as pessoas... Porque assim, quando a pessoa não tá desperta, a pessoa tem medo de tudo. Tipo, pensa assim, a pessoa tá com um tampão assim, só vê aquilo. Quando você desperta, você vê um mundo maravilhoso. Você vê, tipo, é diferente, eu não sei te explicar, mas você sente conectado com Deus, você tem aquela vivência verdadeira. Mas assim, eu só consegui junto com a espiritualidade. Como que eu falei no outro vídeo, não é mil maravilhas. Eu tive que superar muitos bloqueios e até hoje tô superando. Outra coisa também que aconteceu, que na época eu tinha muitas amizades, que ao decorrer desses 9 anos eu fui perdendo muitas amizades, porque eu fui mudando a minha cabeça e a energia não batia, vai para outro, a pessoa se afastava ou me afastava, porque o papo não era mais aquelas coisas, tipo, eu senti entediado. É isso, espero que tenha gostado, deixa o like, comente aqui se você acha que você está despertando ou não. E também como está sendo, o que você acha sobre essas coisas. Mas enfim, não esquece de deixar seu like, porque é assim, né, gente? Me ajuda, eu fico feliz e tenho vontade de fazer mais vídeo, né?